E aqui ao meu lado, literalmente o pai da criança. O Christian é a pessoa à frente do projeto Maratona MMX, né, Christian? E eu queria que tu contasse pra gente como é que é colocar um evento dessa proporção na rua. Obrigado pelo espaço para a gente conversar um pouco sobre a MMX. E de fato é uma maratona, colocar uma maratona em pé, né? A gente, mais do que um evento estruturalmente, colocar toda essa estrutura de ações e atrações, eu acho que o mais desafiador é colocar esse movimento em prol do setor e mostrar uma nova forma de pensar, em quebrar paradigmas. Então, de fato, existe uma estrutura à parte, um esforço adicional de envolver parceiros, de articular pessoas, de interagir com um mercado que não necessariamente seja só o mercado calçadista, mas as universidades, os estudantes, os profissionais correlatos quando a gente está envolvendo inovação e tecnologia, trazer esses outros setores que podem se relacionar. E aí sim, pensar na execução operacional de colocar um evento em prática. Então, é um desafio, é uma maratona, a montagem, o planejamento de um movimento que quer, de fato, repensar o futuro do setor calçadista. Extremamente importante, né, Christian, se fazer esse exercício, né, num momento em que a gente vive tantas transformações e que tanta gente está sem rumo, né, sem enxergar o que vai acontecer aí logo à frente e o que já está acontecendo, né, o consumo mudando tanto, o consumidor tão diferente do que já foi. Não, perfeito. E na verdade a gente não tem respostas, né? A gente tem alguns caminhos, a gente tem alguns direcionamentos e na verdade a gente tem até perguntas, né, para se fazer, para nós como profissionais e também para nós como empresas, para entender quais são esses novos modelos de negócio que a gente deve abraçar e deve percorrer. Então, o projeto Maratona MMX, além dessas batalhas que a gente estimula para trazer aí um reconhecimento tanto do viés de design de calçados quanto do viés de soluções de tecnologia, eu acho que tem um quê aí de conteúdo para inspirar e para questionar, né, para trazer uma base de direção para os empresários, para os profissionais, para entender esse novo mundo, que esse novo mundo podem ser ferramentas, podem ser inspirações criativas, podem ser as novas tecnologias que mexem com o nosso processo produtivo, com o nosso jeito de se comunicar, com o nosso jeito de construir uma marca. Então a questão conteúdo, ela é bastante cuidada quando se constrói uma curadoria de palestras para realmente dar um serviço ao público que consiga enxergar o futuro do mercado. E o teu desejo, a tua vontade, quando tu pensas na maratona, assim, que o público venha, ele saia daqui, de que maneira? Eu acho que tocado pelo esse movimento de pensar o futuro do setor calçadista, eu acho que um primeiro lugar é isso, a gente entender que existe um mundo em transformação, que existem caminhos a se enxergar para esse mundo em transformação e que aí, dentro dessas temáticas, dessas direções, a gente pode absorver e se preparar melhor, mas também existe o lance de reconhecer os belos trabalhos, os belos profissionais que fazem parte desse setor. Então, uma batalha criativa que traz tantos talentos criativos que às vezes ficam tão escondidos dentro de empresa, a gente mostrar não só para o mercado calçadista, mas para o mercado da moda, o quanto é relevante dar um pouco de espaço e dar um olhar para a parte criativa do design, da estratégia de design, e também para olhar para fora, né, da sua bolha, para fora da sua caixa, enxergar esses novos mercados, setores de tecnologia eletroeletrônica e universidades que podem mexer muito com o seu modelo de negócio e aí, de fato, conseguir olhar para o futuro com uma perspectiva, porque fazendo do mesmo jeito, da mesma forma e esperar resultado diferente é uma coisa que não vai acontecer. E é legal que a gente percorre aqui os espaços da maratona, aqui no Canoas Park Shopping, e a gente percebe assim, muitas entidades envolvidas, temos Fevale aqui, temos Museu do Calçado. Vocês conseguiram mobilizar realmente várias pontas do setor. Isso é essencial para ter um negócio que realmente abranja todos, né? Eu acho que é uma das tendências que a gente fala muito, né, da questão da colaboração, da colaboratividade. E não adianta o setor
calçadista ou uma entidade como a Abcalçados, referência, achar que vai construir um futuro do mercado calçadista de forma sozinha, que isso é uma utopia. Isso é uma forma de até a gente olhar para nós como profissionais ou até nós como empresários e achar que nós vamos resolver os nossos problemas sozinhos. Isso é uma coisa que não funciona e não vai funcionar nesse mundo de transformação que a gente está falando. Então, sim, é um dos pilares da construção de um projeto como a Maratona, a articulação de parceiros, sejam eles correlatos da cadeia, ou sejam eles da cadeia que envolve esse penso de futuro, para fazer esse movimento de fato engrenar e não ficar parado no mesmo e na mesma rede, no mesmo grupo de pessoas que sempre se envolvem. Então, colaboração, interação, ela é determinante para a gente fazer um futuro ou olhar um setor com um viés de futuro. Tá certo, então, tá dado o recado. Christian, e vida longa a Maratona MMX. Concordo contigo, muito vida longa. E a programação da Maratona MMX está recheada de profissionais altamente gabaritados para falar sobre assuntos do momento. E um dos assuntos que certamente vai ter casa lotada aqui no Parque Shopping, onde acontece a maratona, é a realidade virtual e realidade aumentada, que este cara aqui ao meu lado, que começou a sua carreira junto comigo, né? A gente estava juntos trabalhando lá no Grupo Sinos. O Eduardo, jornalista, que hoje é um expert em realidade virtual e realidade aumentada. Diz pra gente como é que é trabalhar nesses universos tão curiosos. Olha, é realmente trabalhar num universo paralelo, né? Afinal, a gente está falando de uma nova realidade, uma realidade virtual que, de certa forma, ela tenta, muitas vezes, simular a própria realidade, ou não só a própria realidade, mas mundos imaginários, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, claro que um pouco do beabá sobre como a realidade virtual funciona, como a realidade aumentada funciona, a diferença entre elas, que tem muita gente que confunde ainda, né? São duas coisas bem diferentes, apesar de serem próximas, elas são bem diferentes. E eu vou dar uma pegada hoje mais sobre marketing. Como que as marcas podem usar essas plataformas de mídia, que é isso que elas são, né? Essas plataformas de mídias para gerar experiências multissensoriais com os seus consumidores ou com as pessoas, né, de uma forma geral. Quando eu falo multissensorial, eu acho que está aí a grande diferença da realidade virtual, principalmente, em relação às outras mídias, que ela permite que a gente veja os objetos em escala natural,
como se da própria realidade se tratasse, em formas, texturas, escalas, iluminação, como se da própria realidade se tratasse. E mais do que ver, permite que eu faça um mapeamento do som em 3D, então que eu tenha uma noção audiovisual da minha própria realidade, como eu percebo o mundo mesmo, né? E não só, a gente pode aplicar sensores por uma sala, pegar os movimentos da pessoa, em vez de usar joysticks, como a gente usa nos videogames, né? Então a pessoa acaba se tornando um avatar, né? Ela que faz parte da experiência a partir da perspectiva da primeira pessoa e não mais da terceira pessoa, então pode sentir o seu corpo inteiro, né? Uma narrativa para o corpo inteiro, para mergulhar dentro desse universo a ser colonizado, né? Que máximo. E Dudu, me explica de que maneira que essas tecnologias elas podem também ser aliadas para o e-commerce, né? Que eu acho que é uma tecnologia que hoje a gente ouve muito falar, a gente fala muito em calçado, em moda de maneira geral, mas a gente tem alguns obstáculos a vencer, que é justamente fazer com que esse consumidor esteja mais seguro na hora da compra. Será que aquele produto vai servir para ele? Exatamente. A realidade virtual, a gente já tem vários testes. Eu conheci uma pesquisadora chinesa que fez um artigo maravilhoso sobre experiências de e-commerce. Ela chamou de VR e-commerce por causa da virtual reality, mas é bem interessante que ela gera uma experiência numa loja. Então a pessoa já não tem mais um site com menus, com fotos, mas sim o próprio objeto em 3D, em escala natural, em que ela pode visualizar ele como se ele fosse de verdade. A questão da prova é um pouco mais delicada. Para provar esse sapato, ou essa jaqueta, ou essa camiseta virtual, a gente precisa usar dispositivos ápticos, que são dispositivos que fazem com que o meu corpo sinta o objeto virtual, o peso, o formato, né? Então, o próprio toque, né? O tato. Então já existem esses equipamentos, mas eles são muito caros ainda, né? Hoje a coisa está bem exponencial em termos de popularização de tecnologia e também de barateamento de tecnologia. Então a tendência é de que em breve, eu não gosto de dar datas, tá? Eu não gosto de fazer esse exercício de futurismo assim, mas em breve, mais breve do que a gente imagina, a gente vai ter esses equipamentos em casa, ou nem todos, não vai ser talvez uma mídia para as massas, mas para quem gosta, né, desse tipo de equipamento, vai ter esses equipamentos em casa, não só um óculos, mas uma roupa, ou luvas, ou sapatos virtuais que vão te dar esse feedback áptico para te sentir no que tu tá mexendo. Por outro lado, a realidade aumentada, diferente da realidade virtual que eu estava falando até agora, a realidade aumentada, ela permite a gente fazer uma mescla do mundo real com o mundo virtual. Ela aumenta o mundo real. Então, ela, de certa forma, ela torna o nosso mundo real hiperreal, né? Ela traz mais informações da própria realidade. E aqui está uma questão muito interessante, que já tem algumas marcas desenvolvendo os provadores em realidade aumentada. O provador em realidade aumentada, então, permite que eu, em vez de vestir uma roupa, eu veja ela através de uma projeção holográfica, né? Num espelho, eu veja ela na minha frente, né? Como se eu estivesse vestindo ela, né, sobreposta ao meu corpo. Aqui também, tecnicamente, há uma questão que está sendo trabalhada para melhorar, que é a técnica de envelopamento. Porque ver uma roupa chapada na minha frente não é a mesma coisa do que ver ela como ela fica no meu corpo, né? Então, isso também são técnicas que estão sendo trabalhadas e o mais breve possível, acredito que já vão estar no mercado. Legal. Mas tu falaste de uma coisa que é chave, né, para as tecnologias, é ter um acesso com preços mais competitivos para que se coloque isso dentro do seu negócio, né? Tu já enxergas isso acontecendo em alguns negócios no Brasil? Vê algumas empresas, vamos falar do universo calçadista, né? Já que a gente está num evento de calçado, que tem investido nisso? Sim, eu inclusive desenvolvi um trabalho para uma organização em que há um treinamento do Parque Fabril em realidade virtual. Então é muito interessante a gente ver como pode usar a realidade virtual também para fazer treinamento em máquinas, né? Antes de ver um vídeo numa máquina, ou até mesmo de chegar na máquina, eu faço treinamentos imersivos em realidade virtual, multissensoriais, mexo as mãos, né? Sinto o sapato e tenho uma gamificação, ainda tenho pontos ou menos pontos, né? Para saber, poxa, esse funcionário é mesmo bom na máquina A e não na máquina B, né? Então há como a gente fazer esse tipo de aplicação. Mas a realidade é que no Brasil isso ainda não massificou, né? A gente vai para Tóquio, vai para a Alemanha ou até mesmo para os Estados Unidos e notas que já há uma facilidade de acesso das pessoas em qualquer loja de eletrônicos para adquirir esses produtos. Aqui a gente consegue adquirir, mas por preços muito altos. Ok, Eduardo, tem lá uns de R$30.
Tem lá uns de R$30, mas a qualidade, né, não se compara com os que as grandes organizações têm utilizado, e isso tem muito a ver com a capacidade do equipamento gerar imersão, que é a ideia de mergulhar no mundo virtual. Então, quanto mais qualidade gráfica, enfim, há diversas variáveis, quanto mais qualidade tiver, mais a pessoa vai se sentir presente, mais ela vai gostar de usar a realidade virtual e não vai se sentir desconfortável, né? Então, há ainda uma grande limitação em relação ao preço, e isso tem afastado muito as médias e pequenas empresas de apostarem agora em realidade virtual. Então, o que eu noto é que muito das organizações que eu converso, elas são grandes organizações, são grandes empresas que têm uma boa verba para investir em equipamentos de alta qualidade mesmo, equipamentos que, sei lá, usem Hollywood, coisas do gênero, né? Mas a tendência é de que sim, eu acho que chutando assim, em 5, 6 anos, há uma tendência de que a coisa comece a popularizar. Eu não acredito que a realidade virtual e a realidade aumentada vão substituir, por exemplo, a televisão, mas sim que elas vão ser uma nova mídia. Vai ser uma nova mídia que vai fazer parte da nossa vida, né? Isso sim. E circulando aqui na Maratona MMX, a gente encontra um monte de projetos muito legais. E aqui comigo o casal Maker, né? A Priscila e o Felipe. Eles estão demonstrando o negócio deles, que são as impressoras 3D. Eu queria que a Priscila contasse um pouquinho de como é que vocês foram parar nesse universo e o que vocês estão oferecendo hoje para o mercado. Tudo bom. A gente começou, a impressão 3D ela entrou na nossa vida no mestrado, quando a gente começou a ter acesso dentro de um Fab Lab. E daí a gente já trabalhava com eletrônica, já trabalhava com educação na área de ensinando programação para outras garotas. O Felipe trabalhava com hardware. E quando entrou a impressão 3D na nossa vida através do mestrado, levou os projetos, a prototipagem para um outro nível. E a gente começou daí a fazer as coisas muito mais rápidas, a gente começou a ver que era uma tecnologia que não era cara, o insumo era fácil de tu encontrar, ele servia para vários propósitos e entrou na nossa vida realmente, e a gente nunca imaginou que hoje seria o principal mote do nosso trabalho, né, da nossa empresa. E vocês estavam me contando que hoje o trabalho de vocês é de multiplicar, né, as possibilidades das impressoras 3D para educação, né, junto aos professores, né? Exatamente. A gente começou, como eu comecei dando aula, eu comecei a ver a necessidade das minhas colegas. Então eu tinha professoras de biologia, professores de física, tudo querendo aprender mais sobre eletrônica, impressão 3D. E daí teve aquele momento assim que tu não tem agenda para atender todo mundo. Dando aula para um monte de aluno, ainda mais os colegas. Daí a gente sentou e conversou, não, peraí, vamos formar os multiplicadores. Vamos ensinar outros professores que daí dentro das próprias demandas, das disciplinas que eles dão, eles vão saber usar isso na sala de aula. A partir disso, a gente começou daí a organizar workshops, cursos, educadores makers, e a gente vai nas escolas e ensina. E nós vamos com todo o maquinário, né? Não importa se a escola não tem, no caso, as ferramentas, a gente diz que a gente leva um mini makerspace, porque a gente tem daí as impressoras 3D, a gente leva caneta 3D, a gente leva kit de robótica. Material de solda também. Material de eletrônica. Todo o material de eletrônica, a gente leva tudo para fazer acontecer o curso mesmo. A escola não precisa ter nada. E Felipe, me conta assim, em termos de custo, assim, as impressoras 3D estão mais acessíveis hoje? Muito acessíveis. Hoje a gente encontra a impressora 3D a partir de R$2.000. Claro, impressoras chinesas aí, mas fazem o mesmo trabalho do que máquinas de grande porte. E
A partir de R$2.000 tu já consegue adquirir uma impressora, ou se o cara for maker mesmo, ele constrói a própria impressora. Que é o teu caso. Que é o nosso caso, com R$600 tu constrói a tua própria impressora, utilizando sucata e materiais de alternativa, de eletrônica alternativa. E o que tu imprimes com as tuas impressoras? Bom, a gente imprime muito material para dar aula, como por exemplo, uma figura do Einstein para dar uma aula de história, a esfinge para dar uma aula sobre o Egito. A gente imprime muito material para dar aula, mas peças, por exemplo, para restaurar um carro antigo, peças que tu não encontra mais no mercado, tu consegue imprimir essa peça, né? Não tem mais à disposição, tu vai lá e faz a tua. E, Felipe, tu me mostraste uma coisa que eu achei o máximo. Mostra para o pessoal aqui de casa. Tu tens um implante, né? O implante RFID aqui, que serve para mim abrir a porta da nossa oficina. O implante que eu fiz em 2012. E hoje a gente não usa mais chave para entrar em casa. Passa a mão no scanner, ele vê que sou eu e abre a porta. E a Priscila também tem? Não vou ter, essa é coisa com ele, eu ainda não tive essa coragem, né? Eu tô me aventurando em outras áreas, né? Agora eu tô com esse projeto de fazer com filamento flexível vestuário para moda. Então, criar dispositivos inteligentes, roupas que possam daí dar a temperatura do teu corpo, o batimento cardíaco, feitas com filamento flexível. Já é bem difundido em outros países, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Em Israel, a gente tem um exemplo de uma estilista que fez toda a coleção dela de formatura. A Iris Van Herpel também tem, né? Exatamente. A Danit Peleg, que é israelense, ela fez toda a coleção dela de formatura e vende agora por e-commerce. Então, é um novo jeito. Eu tive a experiência de dar aula para uma turma de primeiro ano e era sobre impressão 3D, eu estava ali com a professora de biologia e no final teve uma aluna que chegou para mim e disse bem assim: professora, que ideia que tu me deste de trabalhar com impressão 3D, porque eu quero fazer faculdade de moda e eu vou poder vender os meus modelos pela internet e até lá, até eu terminar a faculdade, as pessoas já vão ter impressora em casa, elas vão poder imprimir os meus modelos. Então, assim, tu pensar que em uma aula ali de 1h30, tu conseguiu despertar um tino de negócio numa adolescente ali de 15, 16 anos, é fantástico. Eu tive a experiência de ver alunos, eu quero fazer medicina, e daí, mas agora eu já sei, eu posso trabalhar com próteses também em 3D. Tem uns novos nichos, a indústria vai mudando, tu vai vendo daí que não fica só no nosso nicho que é educação, é a moda, é a medicina, é o metal mecânico que a gente sabia que já prototipava, em vez de fazer a matriz, vai fazer daí com a impressão 3D. E é isso que a gente vê daí, Nike e Adidas fazendo os protótipos em impressão 3D, vai só multiplicando, só crescendo, né? Que legal. Parabéns pela iniciativa de vocês e fiquem com as imagens que a gente vai mostrar tudo que eles estão produzindo aqui durante a Maratona MMX.